Então, só para recapitular aqui, são os meus contatos, né? Fique à vontade para se conectar no LinkedIn, mandar mensagem, dúvidas, eu sempre respondo. E também não deixe de seguir o canal do Code FC, onde a gente tem produzido vários conteúdos interessantes de infra, cloud, arquitetura, desenvolvimento e por aí vai, tá bom? Bom, vamos prosseguir aqui para o que comumente eu tenho trabalhado diariamente, né? Tem alguns anos já com cloud, né? Quando a gente fala de cloud, nós falamos de vários tipos de soluções, de várias possibilidades, várias abordagens, ferramentas e por aí vai, tá? O Azure, se você pegar um mapa do que o Azure nos fornece como serviço, como um cloud provider, você pode ver uma gama gigantesca de recursos, e esses recursos eles nos ajudam cada vez mais a entregar soluções de grande valor para os nossos clientes, né? Mas o que eu tenho notado muitas das vezes, tá, durante as minhas experiências, durante o contato com várias outras pessoas que trabalham em empresas no Brasil ou fora do Brasil, é que em algum momento, tá, esses conceitos relacionados à cloud, o modelo de trabalho e entrega de valor relacionado à cloud, olhando para a perspectiva de aplicações cloud native, ele tem se perdido um pouco, tá? E aí, em si, começam a surgir várias ferramentas, várias formas de você atuar num ambiente corporativo, worldwide, enterprise scale e por aí vai. E o que isso significa, grosso modo, tá? A Microsoft e outros cloud providers nos fornecem vários padrões e várias formas de entregar soluções de valor para os nossos clientes. Uma delas, que a Microsoft nos entrega como uma opção, se você vai adotar um modelo de cloud, se você já atua no modelo de cloud, mas você quer melhorar o seu ambiente, é chamado de Azure Landing Zone. Não sei se você sabe o que é Azure Landing Zone. Muitas das vezes, né, na nossa cabeça, quando eu comecei a trabalhar com esse conceito, eu pensei, tá, o que é um Azure Landing Zone? Bom, de certa forma, pode ser que seja um recurso do Azure, né, que simplesmente eu vou lá, adiciono, né, um novo recurso, como comumente nós fazemos com Web App, com SQL Database e por aí vai. Deve ser algum recurso do Azure, mas o bem da verdade é que não é isso, tá? Mas em algum momento, se você for traduzir o termo landing zone, Azure, tirando a palavra Azure, landing zone, ele é uma zona de pouso. E a tradução ao pé da letra, tá? Mas apesar de parecer um pouco estranho, né, uma zona de pouso, ela sim tem uma referência do que seria de fato uma landing zone. De fato, nessa zona de pouso vão ser disponibilizados recursos para um determinado contexto, no qual a gente vai conversar já já, tá? Mas o Azure Landing Zone, no geral, se você procurar isso no Google, se você acessar o Microsoft Learn, você vai ver uma imagem como essa, tá? E essa imagem, ela é um pouco complexa, ok? Mas ela nos diz muita coisa a respeito do que é trabalhar num ambiente escalável, do que é trabalhar num ambiente cloud que implementa as boas práticas. Então, esse é o grande objetivo da Landing Zone, né? Ter um modelo, uma referência arquitetural que implementa boas práticas, tá? Baseado no que a Azure, do que a Microsoft fornece, para que você tenha um ambiente escalável, tenha um ambiente com determinados tipos de controle e por aí vai. Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, mas em geral, essa é a big picture, e aí nós não podemos simplesmente segmentar os nossos pensamentos para o que está restrito nessa imagem, tá? Mas de qualquer forma, a Landing Zone ela traz vários benefícios, tá? Ela nos permite ter uma boa governança sobre o nosso ambiente, nos permite separar bem as responsabilidades, trabalhar com segurança, ter um modelo de gestão mais controlado, né? Automatização, custo e, finalmente, o que eu acho que é muito importante no ambiente cloud, que é o ownership, tá? No geral, tá? O que acontece quando nós profissionais ou empresas utilizam um modelo de cloud, né? Simplesmente abre um portal, executam lá a criação de alguns recursos, utilizam esses recursos, mas uma hora vem o custo, uma hora
vêm os problemas e como lidar com isso, né? Então, essa proposta do Azure Landing Zone nos traz um pouco mais de direcionamento de como atuar no ambiente de cloud. E geralmente, quando falamos de landing zone, nós também falamos de uma topologia que é chamada de hub e spoke. Tá? Essa topologia diz respeito ao seguinte: imagina nesse cenário aqui, o hub ele é tido como o ponto de conectividade. Tá? Se você pensar numa casa, o hub é a porta de entrada da casa. Ele controla quem entra e quem sai da casa. E o hub, ele naturalmente nada mais é do que um spoke, com o nome hub, claro. E também cada hub, na verdade a gente tem um hub dentro dessa estrutura, tá? Mas esse hub ele é uma subscription, assim como os spokes também são uma subscription. A diferença está em como esses elementos atuam entre si e como esses elementos são gerenciados, ok? Então o hub ele é o ponto de conectividade. Então nesse contexto nós vamos ter firewall, nós vamos ter recursos para trabalhar com segurança de DOS, etc. Nós vamos ter diversos outros recursos para apoiar, tá, a comunicação interna ao ambiente e a comunicação do ambiente de forma externa. Então percebam que agora eu não estou falando mais de somente criar um recurso no Azure, eu estou falando de criar um recurso de uma maneira controlada e ter a capacidade de gerir como esses recursos vão se comunicar internamente e com a internet. Nessa imagem aqui, cada spoke pode conversar entre eles, porém eles devem passar a comunicação através do hub, que tem o firewall e por aí vai. Existem outras abordagens? Claro, mas a topologia de hub spoke, ela, a grosso modo, ela é esse modelo, onde tem um hub, spokes, subscriptions diferentes, com virtual network, nada é, em geral, nada é disponibilizado fora de uma virtual network, e elas conversam entre si através do hub, e o hub tem o peering, ou seja, a comunicação entre essas diferentes subscriptions. O que a gente ganha com isso? Ownership. A gente ganha com isso controle, tá? E esse parafernália, esse mundo todo que eu mencionei aqui, é algo extremamente atrativo para profissionais que querem trabalhar com cloud. Em algum momento é complexo, porque você tem que usar a abordagem para disponibilizar recursos, para fazer da melhor maneira possível, para otimizar, para monitorar, para gerir, mas ao mesmo tempo é extremamente atrativo para empresas. E o que acontece no geral, tá, é que tanto clientes, empresas olham para essa abordagem e dizem: poxa, acho que eu preciso de uma land zone. Muito interessante esse recurso, muito interessante esse modelo arquitetural. Gostaria de fazer um onboard dessa estrutura toda na minha estrutura de cloud, na minha estrutura de time hoje em dia. E é o que geralmente acontece, tá? Seja como consultor, seja como parte de um time dentro de uma organização que pretende atuar com cloud, usando as boas práticas, tá? A gente trabalha nesse contexto, mas de uma maneira com uma visão às vezes técnica, tá? Do lado consultor, nós fazemos proposta, entregamos para o cliente a maneira de desenvolver uma landing zone. Nós vamos propor ao cliente uma landing zone. Acaba que ele se torna um produto. Quando bem da verdade, como a gente viu, a landing zone basicamente vai ser uma estrutura, uma subscription dentro de um modelo de comunicação de rede hub spoke, tá? Bem basicamente falando, tá? Mas são feitas as propostas, são feitos os contratos, e aí começa, sim, de fato, o trabalho. Codar, gerar as boas práticas, né? E através da codificação, porque é uma boa prática entregar a landing zone? Sim. Como que nós criamos essa estrutura? Nós dependemos de algumas abordagens que são extremamente importantes para que não só essa arquitetura seja feita, mas que seja possível trabalhar com alta qualidade utilizando essa abordagem. E por isso, como especialista, nós provemos infraestrutura como código. Nós estamos falando de um ambiente cloud, né? Por que estamos falando de um ambiente cloud? Não faz sentido eu entregar uma boa prática sem ter uma boa governança sobre aquilo que eu estou criando e desenvolvendo, sem ter essa flexibilidade, tá? Então, por isso nós utilizamos Terraform, nós utilizamos Bicep, infraestrutura como
código no geral. Também podemos aproveitar, no caso da Landing Zone, de repositórios como esse Azure Enterprise Scale, da Microsoft, que nos entrega ali modelos, né, já preparados, estratégias já preparadas para você criar um ambiente de landing zone dentro do seu ambiente de cloud. Tá? Além disso, como especialista, nós utilizamos outras boas práticas, como ferramentas de automatização, ferramentas para gerir os nossos processos. Isso é muito importante. Mas como especialistas, nós entregamos essa solução e dizemos, estamos trabalhando com landing zone, estamos lhe entregando um ambiente totalmente, digamos, enterprise scale, e a partir disso, você tem a capacidade de entregar soluções de valor para os seus clientes, até mesmo a gente falando internamente em nossas organizações, tá? E aí, no final das contas, tá? Nós, de novo, somos os especialistas. Nós trabalhamos com esse contexto, mas mais do que olhar para uma visão arquitetural, mais do que perceber que aquele recurso, aquele processo, muitas das vezes é um buzzword que tem tomado conta né, do nosso dia a dia, nós temos que ter um olhar crítico para isso, né? E saber como utilizar, por que utilizar e ainda mais quem vai se beneficiar com esses recursos que nós estamos fazendo, ok? E aí, é claro, ao final de todo o processo, deveriam existir documentações. Então, imagina que construímos um ambiente de landing zone, construímos toda a infraestrutura como código, construímos os pipelines para entregar essa solução, essa landing zone, de maneira otimizada para os nossos clientes, documentamos, fazemos um handover, é um pequeno treinamento. Olha, você pediu isso, nós entregamos A, B, C, D, e por isso está documentado aqui, ok? Ok, trabalho feito. E agora o cliente começa a usar a landing zone. Seja o cliente, ou seja, você em sua organização. E aí começam a surgir o porquê. O que é isso? De novo, o que é uma landing zone? Eu sei que a estrutura está pronta, eu sei que isso está preparado, eu sei que foi configurado, mas eu não sei por onde começar. Então, isso é um assunto vivo, um assunto real. São experiências que eu tenho vivido em relação a essa abordagem, tá, pessoal? Então, o que é de fato uma landing zone? E eu estou usando ela como exemplo, mas você pode extrapolar para outros tipos de padrões e tecnologias que são utilizados. Mas, no geral, o que nós temos feito? Nós temos entregado uma Ferrari, muitas das vezes uma solução mirabolante, né, aquela bazuca, mas para quem ainda não tem a capacidade de utilizar esses recursos, de tirar proveito desses recursos. Tá? E é bom a gente esclarecer isso, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro com vários tipos de padrões, com vários tipos de soluções, frameworks, etc. Mas a gente tem que ter um certo cuidado de como adotar essas boas práticas, tá? E também não é problema algum quando alguém, quando uma pessoa, quando um time, quando uma organização não tem a noção de como utilizar essas ferramentas, não tem a noção, às vezes, de alguns princípios que são importantes para utilizar um ambiente cloud. Eu não sei como utilizar um Terraform, eu não sei como utilizar um Git, eu não sei definir uma estratégia de branch. Tudo bem. Isso acontece. Isso é importante e faz parte do processo, mas a gente tem que estar atento e como trabalhar com isso, tá? E aí vamos voltar um pouquinho para o início. Nós já demos uma boa contextualizada sobre todo esse aspecto relacionado à landing zone, mas vamos voltar um pouquinho para o início e olhar de novo para essa imagem da landing zone, tá? Se você observar no centro, nós temos a governança, o modelo de governança proposto pela landing zone. O que significa isso? Em geral, o Azure ele tem uma hierarquia, tá? Que começa dos Management Group, passa pela Subscription, até chegar nos Resource Group e, consequentemente, nos recursos que nós utilizaremos, tá? Essa hierarquia, em geral, ela não é tão explorada, mas o processo de landing zone, a arquitetura, nos faz com que a gente possa olhar para esse cenário, tá? No entanto, o que nós estamos gerando aqui? Um foundation. Tá? Então, eu gosto mesmo de olhar para o modelo de landing zone, esse primeiro desenho, como uma fundação, ou seja, estamos disponibilizando uma maneira de você começar a trabalhar
no modelo Enterprise Scale com Azure, tá? Então, o gerenciamento de grupo, a governança, é mais do que criar uma hierarquia, tá? Nessa imagem, nós temos 4 básicos Management Group, que é o de plataforma, Landing Zone, Decommissioned e Sandbox. Cada um desses grupos agrupam outros grupos, consequentemente subscription. Por que existe essa segregação? Para que haja a definição de políticas, para que haja a definição e segregação de quem acessa o que e o que vai ser feito. Então percebam que a governança faz com que a gente entregue as responsabilidades de maneira correta. Tá? Seguindo nesse modelo, também temos a proposta de gestão. A gente falou um pouco sobre Hub and Spoke, e nessa proposta de gestão, nós possuímos subscriptions para centralizar e gerir recursos que vão ser usados para gerenciamento, de monitoramento, o próprio Hub, que é o nosso Spoke centralizado, que é a conectividade para o nosso ambiente. Esse Spoke, né, o caso Hub, ele é gerido por um time de plataforma, um time de network. Ninguém, em relação ao meio ambiente, utiliza esse recurso mais, somente esses times. Então, olha só que interessante, eu estou segregando, né, os meus sócios, estou segregando a administração de todo o meu ambiente e também eu estou compartilhando essa administração. Tá? No meio, nós temos o que são os spokes. Tá? Os spokes eles estão relacionados a uma solução. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso já já, mas se vocês lembrarem do slide mais acima, a aplicação, comumente chamada no Azure de workload, o workload é um conjunto de recursos que define uma solução. Tá? Então, imagina, na minha empresa, eu criei um website que vai ter um web app, que vai ter um SQL Database, que vai trabalhar com Service Bus, que vai ter um Application Gateway, e por aí vai. Todos esses recursos podem compor o meu workload, ok? E esse workload, ele é proposto, ou ele é hosteado em uma landing zone, em uma subscription. Cada subscription é um spoke, e cada spoke representa um ambiente, ok? Então, olha só que legal, a gente começa a segregar um pouco as coisas aqui. E, finalmente, eu tenho o Sandbox. E o Sandbox faz o sentido de que, imagina num cenário onde você tem vários desenvolvedores dentro da sua organização ou dentro da organização do seu cliente, esses desenvolvedores precisam atuar com Azure. Só que eu preciso governar, eu preciso trabalhar com segurança, eu preciso evitar vulnerabilidades, eu preciso atuar com custo. Eu posso disponibilizar subscriptions, Sandbox, que no meu ponto de vista, são subscriptions temporárias. Você tem uma justificativa do porquê de um prazo que você precisa dessa subscription, utiliza os recursos que estão aprovados de acordo com a política para esse management e grupo, e caso você não precise mais desses recursos, em algum momento, algum processo automatizado, vai remover essa subscription, você vai otimizar seu custo, mas também você vai evitar com que vulnerabilidades sejam acrescidas no seu ambiente, porque você tem política, compliance e por aí vai. Então, se você olhar dessa perspectiva, a landing zone ela traz para a gente vários tipos de benefícios, mas também ela traz um pouco de complexidade. Mas nós não podemos olhar simplesmente para esse modelo aqui e esquecer de como as aplicações vão atuar, de como os workloads serão, e nesse caso, a partir de agora, vamos focar um pouquinho no principal, né, no assunto dessa palestra, que são os spokes. E aí, fazendo um corte na arquitetura, como eu mencionei anteriormente, um spoke, vai ser uma subscription, tá? As subscriptions, você pode criar quantas você quiser, ela não é paga, você paga pelo que você usa na subscription, tá? Então o spoke, ele representa uma solução. Então, de novo, a nossa aplicação web que eu mencionei anteriormente, ela seria um spoke. Só que ao redor dessa aplicação, que seria o spoke, ela tem vários outros assuntos que devem ser cobertos. Não é só criar uma subscription, não é só entregar um spoke. Existe um modelo de automatização. Ou seja, quem cuida desse modelo de automatização? Quem cria o spoke? Quem cria os ambientes? Então, para minha aplicação web, vamos simular aqui que nós temos 3 ambientes: o dev, o de teste e o de produção. Quem é o responsável por criar? Quem é o responsável por prover segurança? Quem é o responsável pela operação desse serviço, desse workload na cloud? Eu estou falando de um. Se você colocar isso de uma maneira geral, nós temos
N serviços, N aplicações sendo executadas em um ambiente de cloud, enterprise scale. Quem vai ser o responsável por gerir e cuidar das otimizações, monitoramento, performance e principalmente o custo? Como que isso funciona? Então perceba que um ambiente de cloud, e aí sendo bem restrito a um spoke, ele é muito mais do que o ato de criar um recurso, do ato de disponibilizar uma subscription para alguém e delegar a essa pessoa a utilizar esse recurso. Então, de fato, não adianta eu criar e prover uma Ferrari se a gente não sabe como dirigir essa Ferrari, tá? Mas o mais importante de todo esse processo é o ownership. Eu várias vezes questionei quem é o responsável por isso, quem é o responsável por aquilo, quem faz isso, quem cuida disso. Isso se chama ownership. E quando você entrega o ownership, você entrega o ownership para alguém. E quem são os responsáveis para cuidar de um spoke dentro de uma arquitetura de landing zone? Bom, isso tipicamente deve ser feito pelos times de aplicações em conjunto com os times de negócio, os times de qualidade, infraestrutura e por aí vai. Não tem como eu entregar uma solução sem envolver as outras áreas. Ah, Albert, mas por que é importante, nesse caso de uma aplicação, eu envolver com um time de qualidade, eu envolver com um time de infraestrutura e por aí vai? É muito importante, é justamente por isso que nós devemos trabalhar em conjunto. O ambiente em si, o modelo arquitetural, não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, se você não trabalhar bem com as outras áreas, o potencial que você tem em mãos em relação ao seu ambiente, em relação ao que o Azure te fornece, não vai servir muita coisa. Então, é importante que você tenha essa mentalidade de que, por mais que você seja alguém de desenvolvimento, em algum momento você vai ter que interagir com alguém de infraestrutura. Em algum momento você vai ter que interagir com alguém relacionado a finanças para você otimizar custo. Em algum momento você vai ter que trabalhar no aspecto de qualidade, porque como que eu vou entregar uma solução em um ambiente que está sendo executado atualmente por vários usuários simultâneos ao mesmo tempo, sem que eu afete o meu usuário? Através de um processo de integração contínua, né, de continuous deployment, de continuous integration. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso olhar para a qualidade, tá? Então, isso tudo é o que, traduzido, se chama DevOps. Trabalhamos em conjunto para entregar soluções. Então, agora estamos agregando valor ao nosso modelo, ao Spoke e etc, tá? E, por fim, como que a gente, de fato, Albert, atinge essa maturidade para que a gente consiga se beneficiar de um modelo arquitetural, de uma proposta arquitetural que implementa as boas práticas, que é fortemente, digamos, apoiada pela Microsoft em vários outros cenários, que várias empresas do mundo têm utilizado. Como que isso se dá? Quais são os passos para a gente alcançar esse nível de maturidade? Bom, baseado na minha experiência, eu vou trazer aqui para vocês alguns aspectos que eu acho importantes, tá? Primeiramente, pode parecer bobeira, mas foque nas pessoas. Eu dei um exemplo de entregar uma Ferrari para alguém que não tem ainda capacidade de dirigir ou utilizar essa Ferrari, certo? As pessoas são parte importante de todo o seu processo. São elas que vão desenvolver, são elas que vão absorver o conhecimento que você gerou para essa empresa ou dentro da sua organização. Então, se as pessoas não forem envolvidas, se elas não comprarem ideia, se elas não tiverem o senso de propósito, as nossas estratégias não vão funcionar. Isso é muito importante. E estabeleça processos e deixe claro para todo mundo como são esses processos. Eu vou citar alguns exemplos já, mas os processos, eles são segurança, eles nos dão uma ordem de grandeza, eles nos dão um direcionamento para onde devemos caminhar, eles dão uma noção de completude, tá? Então, processos são importantes envolvendo as pessoas. Esses processos têm que ser claros, ou seja, todo mundo tem que ter o conhecimento disso e eles têm que ser vivos, passivos de alterações. Não quer dizer que eu fiz um processo baseado numa boa prática, no Scrum, Kanban, etc., que esse processo não pode ser alterado. Ele pode, de acordo com o seu time, de acordo com as pessoas que vão utilizar, ok? Foque nas soluções, ao invés de focar nos problemas. Eu não sei se você já teve essa percepção, mas geralmente quando a gente trabalha com codificação, há um problema, basicamente a gente pesquisa sobre esse problema, como resolver esse problema no Google, ou no Bing, ou qualquer que seja. Só que, de fato,
nós estamos desviando o nosso foco. O foco é entregar valor, o foco é a solução. E quando a gente para de olhar para o problema e olha para a solução, a gente começa a entender o fluxo de negócio, o fluxo de entrega de valor. E aí você acaba que resolve esse problema quando você refaz e reflete o caminho da solução, tá? Isso são dicas muito importantes. E utilize as ferramentas para o que elas são feitas. Apenas para nos facilitar a chegar do outro lado, a entregar a solução e atingir os objetivos. As ferramentas, elas não são mais importantes dentro de uma solução. Existem casos que eu já trabalhei, mesmo no Azure, que a ferramenta era a última coisa que eu escolhi, era a última coisa que a gente precisava. Às vezes a gente escolheu ferramentas até mais simples do que foi planejado anteriormente. Então, lembre-se desses pilares, as pessoas, os processos, focar na solução e utilizar as ferramentas como apoio para alcançar os objetivos de negócio. Ok, mas e na prática? Como que isso se dá dentro de um time, Albert? Bom, se você está trabalhando num time que vai adotar um modelo de cloud do Azure, utilizando a abordagem de landing zone, principalmente, é muito importante que você capacite as pessoas. Seja você consultor, seja você parte de um time que está adotando essa solução. Capacite. Existem pessoas que não dominam Git, existem pessoas que nunca viram uma infraestrutura como código, não sabem como é que é o trabalho colaborativo em DevOps. Existem muitas barreiras e silos para serem quebrados. E tente delegar, não quero dizer tente delegar, dê responsabilidade às pessoas, dê poder às pessoas, é o empoderamento, né? Ownership. Quando um time toma conta de uma solução, ele não está entregando uma tarefa para cumprir uma necessidade de um sprint. Ele está entregando uma solução no qual ele desenvolveu e trabalhou arduamente para fazer a diferença na vida daquele cliente, naquele ambiente, no consumidor final. E ele tem que ser o responsável por pensar em custo. Não é o cara de finanças que tem que cuidar do custo apenas. Nós, como time, temos que pensar nisso também. Então, dê esse poder ao time, né? Mas também forneça meios para o time entender como isso funciona. Crie um ambiente propício a isso. Você não precisa delegar, mas você pode ensinar e com o tempo você dá o controle e o direcionamento para o time. Então é muito importante olhar para essa perspectiva, tá? Estamos trabalhando com a entrega de soluções dentro de um spoke, mas antes disso, antes da aplicação funcionar na cloud, antes de ser criada no ambiente, é necessário que haja um processo de desenvolvimento. Às vezes esse processo de desenvolvimento não foi estabelecido, tá? Então, o que eu quero dizer com processo de desenvolvimento? Mais do que CI e CD, eu estou falando de estratégias de branch, eu estou falando de pull request, code review, que inclusive é uma ótima ferramenta para você capacitar o time. Então, quais são os parâmetros para fazer um bom code review? Quem faz o code review? O time inteiro deve fazer um code review. Isso está descrito, isso está disponibilizado para o time em algum lugar? Faz sentido fazer isso. Por mais que nós sejamos especialistas, muitas pessoas que consomem os nossos serviços, elas não têm a mínima noção do que nós estamos falando. Eu não sei você, mas eu sempre trabalhei muito com back-end e eu brincava com os meus amigos, é muito legal, né? Eu faço uma engenharia de classe maravilhosa para entregar uma solução, mas no final da conta, ninguém quer saber do que eles querem saber do que está no front-end, né? Aquela beleza, o usuário, e isso é normal, mas as pessoas que consomem a nossa arquitetura, os serviços que nós estamos trabalhando no dia a dia para entregar valor, elas não têm a noção de como essas práticas funcionam e elas não têm obrigação de saber a princípio. Quando você comunica, quando você entrega esse processo de desenvolvimento, quando você traz clareza, fica mais evidente para o time uma direção e como você pode evoluir. E isso é retroalimentado. É um feedback constante que você tem. Pô, o processo de TI não está tão interessante, nós estamos perdendo tempo, nós estamos não tendo produtividade com isso, não tendo produtividade com aquilo. Então, estabeleça um processo de desenvolvimento. Ele é muito importante antes de você entregar o recurso para a cloud, tá? E aí, quando você tem esse processo de desenvolvimento, chega a questão sobre o workload em si. Times de negócio possuem demandas, tem que atender os usuários, há uma grande necessidade de entregar valor constantemente, de atender aos clientes. Mas o que é a solução de fato? Então, é muito importante
ter um processo arquitetural definido. E esse processo arquitetural definido, ele vai se basear em entender as necessidades, mapear os recursos que serão necessários no Azure, porque, afinal de contas, isso vai ser hosteado num Spoke, numa subscription, e aí essa subscription vai ter um custo. Então, se você tem um ambiente de dev, teste e produção, de uma maneira bem básica, você vai multiplicar o custo por 3. Então, é importante refletir sobre esses aspectos de recursos que serão utilizados na cloud. Então, o processo arquitetural vai ajudar nisso, vai ajudar também em fornecer informações necessárias para os times de plataforma, para os times de network, para o time de segurança, né, para que eles olhem para esse modelo de entrega e pensem, ok, está dentro do que nós precisamos para o modelo de landing zone, podemos te entregar um ambiente conforme foi solicitado para essa arquitetura. Então, o processo arquitetural ele é extremamente importante. Não adianta só criar recurso no Azure, tá? Porque senão o nosso Spoke não vai funcionar da maneira que a gente espera. Eu gosto muito de começar com o porquê, tá? Quando a gente recebe uma demanda para ser feita, né, uma aplicação, independente do workload que seja, a primeira coisa que nós fazemos é contextualizar o que deve ser feito. Qual é o valor que eu estou entregando? Para quem que eu estou entregando esse valor? Quem são os stakeholders? Se você for mais antigo, vai falar um levantamento de requisitos. Chega a ser uma ideia como essa, tá? Mas a necessidade aqui é mapear o que é necessário como requisito funcional, o que é necessário como requisito não funcional, e adequar isso à solução, que é o segundo passo, né? Nós vamos propor uma solução, nós vamos pensar tanto nessa solução na perspectiva de risco, na perspectiva de comunicação de rede, na perspectiva de recursos que serão utilizados, tecnologias, tudo porque a contextualização nos proveu essa informação, tá? E aí nós vamos validar, ou seja, os recursos que eu estou utilizando fazem sentido para o propósito no qual eu preciso? Sim, ok. Eles atendem às normas de segurança da empresa? Tem alguma coisa que pode gerar algum tipo de vulnerabilidade? Como que esse recurso vai ser operado em cloud? Né? Quem serão os responsáveis por operar esse recurso? Então, essa validação é meio que um double check a partir do momento que a gente definiu a arquitetura. E aí sim, nós vamos solicitar, baseado depois dessa validação, os ambientes que serão criados. E é muito legal porque olha, o processo é incremental, né? Definimos uma arquitetura, entregamos a solução, foi validado e agora nós vamos criar um ambiente. Só que esse ambiente será criado de uma maneira correta, de maneira controlada, inclusive controlando o custo, dado o budget, dado a estimativa. E como que você faz a estimativa de custo, Albert? Você tem os recursos, você tem o Azure Price Calculator, você vai gerar a estimativa de uso, a volumetria de informações que você vai trabalhar com aqueles recursos. Pronto, você tem uma estimativa de custo para um ambiente. Claro, o ambiente produtivo vai ser um pouco mais poderoso do que os outros ambientes, então você vai ter uma ordem de grandeza e cada spoke vai ser gerado com um budget definido. Isso vai trazer ao time métricas, isso vai trazer ao time direcionamento de como melhorar cada vez mais as aplicações. E aí, de fato, você pode executar o trabalho e todos os outros processos que envolvem a aplicação. Apesar de ser uma pirâmide, tá? Esse é um processo cíclico, tá? Ele vai e volta o tempo inteiro, ele é retroalimentado a cada etapa. Então, é muito importante que a gente trabalhe com esse modelo de entrega dentro de um processo de desenvolvimento, dentro de um modelo de arquitetura, antes mesmo de pensar no Spoke, ok? Um exemplo bem prático sobre isso é justamente o que eu tenho demonstrado aqui na imagem, tá? O processo de desenvolvimento dentro de uma wiki, tá? Você pode usar qualquer outra estratégia, mas dentro de uma wiki, ele tem arquivos, markdown, você pode usar um website, você pode gravar vídeos, você pode criar várias outras situações dentro da sua organização, mas é importante que esses processos estejam disponíveis para as pessoas. Então, como é que é a estratégia de branch? Essa estratégia de branch ela pode variar de projeto para projeto. Como é que é a estratégia de code review? Quem são os responsáveis? Como é que funciona o pull request? Como é que funciona o release note? Quais são as ferramentas, os processos, os padrões adotados para CI e CD? Quando você olha para o processo arquitetural, né, o que deve ser mapeado? Quais as saídas desse processo arquitetural? Desenhos, validações de segurança, como o time vai operar esse recurso, a definição de pronto, ou seja, né, os critérios de aceitação. Aí sim,
o que você espera, né, nesse desenho arquitetural, desenho técnico, modelo de infraestrutura, os ambientes que serão gerados, ou seja, as land zones, estimativas de custo, tudo isso alimenta tanto o time, que tem que ter esse conhecimento disponível, quanto são inputs para os outros times para a gente conseguir fazer e fechar o ciclo de entrega de valor. Então, é um exemplo, tá, de como você pode trabalhar no modelo arquitetural, mas é claro, existem várias outras formas de fazer. Só para trazer um pouco aqui do modelo de Spoke, tá? Quando você tem esse processo de landing zone, gera tudo via Terraform, geralmente o time de aplicação requisita, com todos esses parâmetros que eu mencionei, ao time o time de aplicação requisita ao time de plataforma todos esses dados que eu mencionei anteriormente para a criação do Spoke. E aí, esse Spoke ele é criado de uma maneira controlada. Então, o time de plataforma ele vai entregar a subscription ou as subscriptions, que são os Spokes, para o time de aplicação. Então, ele vai criar esse processo primeiro para disponibilizar um repositório com integração contínua, né, com deployment contínuo, usando Bicep ou Terraform, de forma que eles gerem um workload, ou gerem um Spoke. Esse Spoke ele possui 3 resource groups, basicamente, tá? O primeiro resource group ele abstrai todo o processo de comunicação entre o Spoke e o Hub. Então o time de aplicação não precisa cuidar disso. Ele também, no segundo resource group, ele mantém ali qualquer outro recurso que diz respeito global à subscription, que aquele Spoke que está sendo utilizado. Isso também é configurado pelo time de plataforma. Só que o time de aplicação precisa de um ownership. Então, portanto, isso vai ser entregue ao time de aplicação que vai trabalhar com os recursos de aplicação. Ou seja, o time de aplicação é responsável por criar os terraforms baseados nos módulos feitos pelo time de plataforma e vai criar esses recursos na cloud com total liberdade, seguindo os processos de integração contínua, seguindo os processos de boa prática do landing zone, com total liberdade, sem que haja ali uma gestão mais granularizada, digamos, uma gestão mais intensa do time de plataforma, ou seja, gera um ownership. Ah, Albert, mas como que eu vou garantir que o meu time de aplicação não vai criar um recurso na web, por exemplo, um web app público? Políticas. Lembra da governança? A política vai evitar isso. Porém, dentro desse contexto de processo, o time de plataforma vai criar, de acordo com a necessidade, né, isso também pode ser criado pelos times de produto, modelo open source, módulos, seja em Terraform, seja em Bicep, que vão escrever os componentes de Azure com as especificidades do ambiente. Ou seja, tem um módulo, um Terraform, um Bicep que chama Web App. O time de aplicação vai usar esse módulo para gerar um Web App na web. Isso significa que ele nunca vai gerar um Web App que não tenha um Private Endpoint. Ou seja, eu tenho uma governança também sobre o que eu estou entregando na cloud. Então, isso é um modelo, isso é uma ideia de trabalho, mas eu trago liberdade para o meu time de aplicação e eu trago também o ownership para o time de plataforma. Se eu tiver que mudar alguma coisa na conectividade, se eu tiver que abrir alguma porta para expor minha aplicação, eu tenho que conversar com o time de plataforma, claro, porque diz respeito ao ambiente, e aí eu tenho todos os outros ciclos mencionados anteriormente, de validação, etc., mas eu trago liberdade e ownership para o meu time. Esse é o modelo que eu uso, mas além disso, existem vários conteúdos disponibilizados pela Microsoft, como o Cloud Adopter Framework. Apesar do nome, né, adoção, né, Cloud Adopter Framework, existem vários documentos interessantes, vários processos legais descritos no Cloud Adopter Framework, onde você pode entender sobre uma perspectiva do workload, ou até mesmo da adoção do ambiente, como se mover em direção a esse objetivo. Então, temos uma definição de estratégia, que há uma reflexão, nós temos o planejamento, existem documentos preparados já no Cloud Adopter Framework. Aconselho vocês a acessar esse conteúdo, é extremamente rico, tá? Eu utilizo ele constantemente, então vale a pena, inclusive para complementar o processo que eu mencionei anteriormente, tá? Além disso, existe o Well Architected Framework, e o Well Architected Framework é muito legal, que ele é mais focado no workload.
tá? Ele não fala exatamente só, extremamente do ambiente, tá? Mas tem a relação, mas ele é focado no workload, ou seja, quando eu subo um website, eu estou olhando para a perspectiva de segurança, eu estou olhando para a perspectiva de disponibilidade, né? Eu tenho utilizado o recurso certo para a necessidade correta, eu estou provisionando o recurso, a camada de serviço da maneira correta. O Well Architected Framework, com todo o conjunto que a Microsoft disponibiliza, né, no Architecture Center, você tem arquiteturas de referências, documentação, o próprio Azure Device, ele implementa esses 5 pilares para analisar o seu ambiente, mas o Well Architected Framework tem o Assessment, que é onde você pode fazer um assessment no seu workload, na perspectiva que você quiser, no pilar de reliability, no pilar de cost optimization, respondendo um questionário para ver a saúde da sua aplicação. Isso causa uma reflexão. Isso é uma coisa que os times, que as empresas devem executar constantemente para validar a qualidade e integridade das aplicações. Então, fica também a dica de acessar aí o Well Architected Framework. Mas também, pessoal, não se prendam somente a essas abordagens que são mencionadas. Criem novas abordagens, tente extrapolar, converse com o time, inteligência coletiva, né? E dessa forma vocês vão conseguir atingir outros objetivos e até criar novas soluções, tá? É muito importante levar isso em consideração. E automatizar, tá? Automatização, mais do que somente o CI/CD, tem que ter, obviamente, essas execuções. Isso não necessariamente é só isso gera a cultura DevOps, mas automatizar. Como eu vou proporcionar spokes dentro de uma grande organização, vários tipos de spokes, vários tipos de ambientes, às vezes em regiões diferentes, não consigo fazer isso de uma maneira manual. Eu preciso governar, eu preciso gerir. Então, automatização vai trazer mais segurança, vai trazer mais poder para o seu ambiente. Tá? E tenha em mente que todo esse fluxo que eu mencionei, ele é construído. Mas você deve começar. Faça pequenas intervenções. Tente um passo, converse com seu time, teste, aprove. Pequenos passos geram grandes resultados. Mesmo que você erre, você vai aprender mais rápido para poder acertar e ir mais além, tá? Esse aprendizado constante, ele gera um valor aprimorado a cada interação e você tem ali o modelo de improvement, continuous improvement, né? Nós não estamos falando de perfeição. A perfeição a gente vai construindo com o tempo, tá? Não cheguei nesse modelo ontem. Com o tempo eu tenho construído e aprendido e mudando as estratégias e mudando um passo ou outro, mas é dessa forma que a gente provavelmente vai chegar no modelo interessante para entregar valor aos nossos clientes, utilizando Azure Landing Zone e hosteando nossas aplicações em um Spoke de uma maneira mais evolutiva, de uma maneira mais interessante. É isso, meu recado. Agradeço demais a oportunidade. Estão aí todos os meus contatos. Fiquem à vontade para mandar mensagem. Sigam o nosso canal no YouTube. E, pessoal, muito obrigado pela oportunidade.